Atividade do dia 1º de dezembro, terça-feira. Vamos olhar no calendário dia de hoje? Esse é o calendário de dezembro do ano de 2020. E hoje é dia 1, ou seja, o primeiro dia do mês. Terça-feira. E a gente precisa pintar então o dia de hoje de roxo. Matemática. Situações de subtração. O coelho, amigo da menina bonita do laço de fita, teve muitos filhinhos de várias cores. Papai Coelho foi fazer um passeio e convidou 7 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, que gracinha! 7 coelhinhos fofinhos. Mas apenas 4 foram passear com o Papai Coelho. 1, 2, 3, 4. Então, só 3 coelhinhos ficaram em casa. Assista no link abaixo a história da menina bonita do laço de fita. Tenho certeza que você vai gostar. Depois, pegue o livro de matemática e faça a atividade da página 128. Vamos continuar com as atividades de matemática do livro 4. Comparando quantidades. Quanto a mais ou quanto a menos? Observe a cena. Tem um adulto com crianças no parquinho. Algumas estão no escorregador e outras estão no balanço. Então agora, vamos responder as perguntas. A. Quantas crianças estão brincando no balanço? Vocês vão contar e colocar o resultado aqui, tá bom? B. E quantas estão brincando no escorregador? Vocês vão contar quantas crianças estão no escorregador e colocar quantidade. C. Compare as quantidades e complete. Vocês vão ver as quantidades das crianças que tem no escorregador e a quantidade de crianças que tem no balanço. A. Tracinho. Crianças A, tracinho, no escorregador. Então, ele quer saber do escorregador, que é aqui. Então, a gente vai olhar a quantidade de crianças que tem aqui no escorregador. No escorregador, tem mais ou menos crianças do que no balanço? Vamos contar? No escorregador temos 1, 2, 3 crianças. E no balanço? 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Então, onde que tem mais criança? No escorregador ou no balanço? Se no balanço eu tenho 5 crianças e no escorregador eu tenho 3, então eu posso fazer 5 menos 3. Vai dar qual valor? Vocês vão colocar aqui o resultado dessa conta, que é a quantidade de crianças que tem a menos no escorregador. E agora tem a outra frase que a gente tem que completar. A, tracinhos, crianças A, tracinhos no balanço. A, quantas crianças a mais no balanço? Então, a gente vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 crianças, menos a quantidade de crianças que está no escorregador, que é 1, 2, 3. Então, a gente tem 5 menos 3, que é a quantidade de crianças que tem a mais no balanço. Então, você vai colocar o valor aqui. Então, há tantas crianças a mais no balanço. Você pode fazer essas contas usando os dedinhos, ou então usando os palitinhos. 5. Separando quantidades. Mário tem uma caixa com lápis. Ele separou alguns lápis para pintar um desenho. Vocês vão ter que contar a quantidade de lápis que tem aqui, ó. Nessa imagem, a caixa de lápis está cheia. Mas aí, logo depois, ele separou alguns lápis para poder pintar um desenho. Aí vocês vão responder. A. Quantos lápis havia na caixa? Vocês vão contar quanto havia no início. B. Quantos lápis Mário separou? Quantos lápis Mário tirou? Vocês vão colocar aqui. E quantos lápis ficaram na caixa? Vocês vão contar quantos restaram na caixa, tá bom? Geografia. Observe as figuras abaixo. Esse é um lugar bem agitado, com carros, pessoas andando pelas ruas, muitas luzes acesas, bem movimentado, não é mesmo? E este outro é um lugar tranquilo. Apenas olhando as fotos acima já podemos identificar as características de cada lugar. O primeiro é agitado, com muitas pessoas e coisas para fazer. O segundo já é tranquilo, pacato, um lugar perfeito para descansar. Observando o mundo, também podemos perceber que certas coisas têm algumas características idênticas, porém
mesmo sendo de tamanhos diferentes. Por exemplo, veja esse girassol. O girassol grande é igual ao pequeno, só muda o tamanho. A mesma coisa com essas estrelinhas. E também com essa obra de arte. São exatamente iguais. O que muda é o tamanho. Eles mantêm as mesmas proporções, só que um tem escala maior e o outro numa escala menor. Pegue o livro de geografia e faça a atividade da página 78. Há lugares movimentados e há lugares mais tranquilos. 1. Acompanhe a leitura do professor. Vamos começar então a ler esse poema? A vida na roça. Eu moro na roça. Ah, eu adoro viver lá. Sabe por quê? O vento fresco vem lá da serra. A paisagem distante, o barulho da cachoeira, é música para meus ouvidos. Quem escreveu esse poema foi a Gilma Gabriele Pereira. Veja que ela escreveu de uma forma um pouco estranha, né? Por exemplo, o vento fresco vem lá da serra. Ela escreveu serra simulando as montanhas que a serra tem. E aqui, a paisagem distante, a palavra distante, ela escreveu distante uma das outras, para combinar com o significado da palavra, distante. E o barulho gostoso da cachoeira. A cachoeira não é uma queda d'água. Então, ela escreveu cachoeira como se fosse uma queda d'água. Muito criativo. Veja esse desenho, tem tudo a ver com o poema. Um lugar tranquilo. E para o personagem, olha como ele está feliz. Ele realmente ama viver na roça. Por quê? Porque o vento fresco que vem lá da serra, olha a serra lá no fundo com essas montanhas, a paisagem distante e o barulho gostoso da cachoeira são música, olha os símbolos de música para os ouvidos dele. Este lugar que está sendo dito aqui no poema e representado nessa figura pode ser considerado agitado ou tranquilo? Essa resposta eu deixo para você. Pense, você acha que está tranquilo esse lugar? Você gostaria de estar aqui também? 2. Veja o caminho para chegar à cachoeira. Aqui está o caminho para chegar à cachoeira. O caminho é essa parte que está aqui, ó, em laranja. Copie o percurso no quadriculado menor. Você vai preencher esse quadrado que é menor que esse, mas você vê que eles são iguais. Só o que muda é o tamanho. Então, se você fizer o percurso igualzinho aqui, ó, no menor, igual tá no grande, você vai perceber que o caminho é o mesmo. Só o tamanho que mudou. Preste bem atenção aonde que tá cada linha. Esse aqui, ó, começa aqui, ó, nessa linha e desce 2 quadrados e vem pra frente, depois sobe 1, vira 1, sobe 1, vira 1, desce 2. Então, na hora de desenhar aqui, preste bastante atenção no caminho para ficar igual, tá bom?